Olá, vamos falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual momento que nós estamos vivendo, se elabora uma transformação da humanidade. A humanidade acordou, os brasileiros. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores, dizendo que é o Messias. Devemos tomar todo cuidado. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, devendo a todo momento tomar cuidado. E devendo todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. É ou não é? Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Claro que não. Ficai certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de cumprir, o Criador. Porquanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. É ou não é? Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores. Em quê? Em inteligência e em moralidade. Moral, regra de boa conduta. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, almas inteligentes, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes seriam a vossa ação. Não tem como passar uma tarefa difícil, complicada, de responsabilidade, para um espírito imaturo. Isto posto, havei de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, preste atenção nisso, caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se utiliza, mas não é do que um farsante de baixa classe, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Tem gente assim? Claro! Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a que sejam, em sua maior parte. Não se vangloria, não são orgulhosos. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possui, secundado pelo poder oculto que os inspira, que é a força divina, e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Olha a diferença. O falso se apresenta dizendo que foi enviado por Deus. O verdadeiro não. Se oculta.
é a humildade. O primeiro é humilde e modesto, o verdadeiro. O falso, o segundo, é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem créditos. Claro, ele sabe que está mentindo. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolo do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas bastante crédulas que lhes creem nas suas mentiras. Olha, os afins se atraem. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que admitisse, o que é absurdo e impossível, que ele degenerasse. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não teria mais um Deus. Se tirar de uma só das virtudes do Cristo, já não seria também o Cristo. Possuem todas as suas virtudes os que dão como sendo o Cristo? Não! Quantos falsos estão por aí? Prometendo algo que não cumpre? Essa questão, observai-os, procurai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes falta o quê? As qualidades distintas de um verdadeiro cristão. O quê? A humildade, a caridade. A humildade e o amor puro, que nós chamamos de caridade. E sobra-lhe os que o Cristo não tinha. O quê? A cupidez, o orgulho, a ambição e a tola vaidade. Notai aos demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias ou profetas. Olha, pretenso, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Olha a seriedade. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente numa época de renovação, como nós estamos passando no planeta. Qual o presente momento nós estamos vivendo agora nessa transmutação planetária. Eles procuram satisfazer na Terra o quê? A sua vaidade. Mas uma terrível justiça o espera depois desta vida, ou nesta mesma vida. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor supremo e na sua justiça plena, está conosco. Conosco? Quem? Aqueles que buscam a verdade. E é isso que nós precisamos, estar sempre atento. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Deixa aí o assunto para a gente refletir e tomar todo cuidado com os falsos profetas. E deixo também o meu fraterno abraço.